Olá, eu sou o João Marcos e nessa sequência de vídeos eu vou trazer para você um método para você estudar melhor. A gente aprende muita coisa, a gente recebe muita informação, mas aprender a melhor forma de você ser produtivo no método de estudo vai ser muito efetivo para que você tanto absorva exatamente o que você precisa em meio a tantas informações, em meio a tantas matérias, conteúdos, e para que você realmente consiga ser produtivo, consiga ter realmente absorção, consiga entender e aplicar aquilo ali realmente na prática, que é o que importa, afinal de contas. E o primeiro passo é você fazer um bom planejamento. Se você quer começar ali, você vai definir o que é que eu quero com esse material, com esse conteúdo, o que eu preciso realmente aprender que vai fazer diferença, tanto a curto prazo, tanto a médio prazo e tanto a longo prazo. Então você vai entender que uma técnica que eu uso muito é você tirar blocos ali que são realmente coisas que você precisa aprender para hoje, por exemplo, a usar uma nova ferramenta, aprender a fazer anúncios, aprender um gerenciador, um editor de vídeo, um editor de imagens. E tarefas ali de médio prazo, aquelas que você vai precisar para o ano que vem, né? Aquelas que você, por exemplo, matérias que você vai precisar para uma certificação que você vai tirar, no caso, para você melhorar ali o investimento que você vai fazer no ano que vem. E tarefas de longo prazo, aquelas que você vai ficar, aquelas que são ligadas aos seus hobbies, aquelas que são ligadas a negócios, métodos de liderança, métodos de como entender pessoas. E aí você coloca um peso e divide. Por exemplo, você não vai colocar 70% do seu estudo em coisas de longo prazo, porque elas não vão ter impacto ali no curto prazo. Então, geralmente você vai colocar um pouco mais, cerca de 50% das suas matérias, até 70, 80 ali pode ser, de coisas para curto prazo. E no mínimo 10% de coisas, no mínimo 20% ali, vamos de coisas de médio prazo e 10% do seu tempo ali de estudo, das suas matérias de estudo em conteúdo de longo prazo. Por que é muito importante você ter esses três tipos de conteúdos envolvidos? Porque se você deixa os conteúdos de longo prazo, quando chegar o eventual longo prazo, ou seja, se daqui 5 anos é longo prazo para você, e passa esse período e chega os 5 anos e você não estudou essas matérias, você vai sentir muita falta e vai perceber que cometeu um erro. Ou se você deixa de médio prazo em 3 ou 2 anos, você vai ver realmente que, ou no ano que vem, se você considera médio prazo para você o ano que vem, você vai ver essa grande diferença que realmente você perdeu ali a oportunidade de ter aprendido já aquilo e não ir acumulando. E é um grande, por exemplo, a matéria de inglês. As pessoas às vezes moram aqui no Brasil e acham, inglês não devo estudar inglês, porque é algo que eu não vou usar aqui. O país fala português e eu preciso mais me preocupar em aprender matemática financeira para o meu trabalho, enfim. Mas você simplesmente pode incluir ao longo desse, como eu falei, colocando uma proporção menor, não precisa, você, claro, vai colocar a maioria das suas matérias, seu foco principal são as matérias de curto prazo, aquelas que impactam na sua realidade agora. Mas essa inclusão dessas matérias, desses conteúdos de médio e longo prazo pode ser inserida, como eu falei, 20% ali de conteúdo de médio prazo e 10%, mas isso é um indicativo. Não sei sua realidade, não sei quantas horas você estuda por dia, quanto mais horas você estudar por dia, mais você pode colocar conteúdos ali. E eu vou estudar só esse tipo de conteúdo? Você pode até colocar coisas que você queira estudar, aquelas que você gosta mesmo, dos seus hobbies, né? Pode colocar ali 5% disso. Mas enfim, o importante é que você coloque todas as matérias para que você, no longo prazo, não perca nenhuma. Afinal, pense bem, se você precisa estudar inglês hoje, é porque um dia você pretende sair do país ou simplesmente conversar com pessoas em inglês, o que abre a internet inteira. Enfim, a internet mais da metade está em inglês e a grande maioria dos países do mundo falam inglês. Então, se você pretende ter sucesso em alguma área da sua vida, você vai provavelmente precisar de inglês. Só que inglês não é uma matéria de curto prazo, ela não impacta muitas profissões do dia a dia. Se você é um vendedor aqui no Brasil, você não vai precisar falar inglês com alguém, muito difícil. Se você trabalha no escritório e simplesmente só contata empresas daqui, fornecedores daqui, se você vende aqui no Brasil no mercado interno, dificilmente você vai precisar falar inglês. Mas a médio e longo prazo, você realmente vai precisar dessa matéria. É só um exemplo para você entender que colocar matérias ali realmente de curto, médio e longo prazo vão fazer essa grande diferença. Pronto, definido isso, você vai definir o quanto de peso cada período, ou seja, se você pretende se dedicar
ao médio prazo, porque você vai, o ano que vem ou daqui 2 anos, pretende viajar para fora. Aí sim você tem que se dedicar a essas matérias, colocar um peso maior para elas. Mas lembre-se, também sacrificar muito o curto prazo vai ter um efeito ruim. Então não deixa de dar mais peso ao curto prazo, porque o curto prazo é o que fecha as contas no final do mês. Então você precisa realmente aprender aquela ferramenta que vai te poder gerar mais, dobrar seu faturamento ou triplicar ali o seu número de leads. Tudo isso porque vai realmente facilitar para você, porque você usa esse método de pesar mais no curto prazo. Definido isso, você vai definir quantas horas. Muita gente fala que você precisa estudar 8 horas por dia, e eu acho isso utópico demais. Primeiro, poucas pessoas realmente têm condições. Quem tem condição de ficar 8 horas por dia estudando, realmente são poucas as pessoas. A maioria de vocês devem estar com duas, uma, às vezes até meia hora por dia para estudar, né? A carga horária brasileira, a CLT, é o modelo vigente. A maioria das pessoas que estudam estão nesse formato, né? Ou mesmo se você é um empreendedor, você vai ter que se dedicar até mais. Então você vai ter que se dedicar 8, 9, 10, 12 horas por dia. Se tirar o tempo que você dorme, o tempo que sobra, além de ser um tempo sem qualidade, ou seja, você geralmente vai ser à noite, quando você já está muito cansado e não consegue estudar muito, reter conteúdo, fazer revisões muito boas, né? Não concentrar tanto para fazer aquela prova, aquele simulado. Então acaba acontecendo exatamente isso. Então na hora de definir essa quantidade, pense que se você não tem o hábito de estudar muito e você vai simplesmente de 1 hora de estudo para 8 horas de estudo por dia, isso é fadado ao fracasso. Então, ou você vai incluindo, se você pretende então colocar mais horas, vai incluindo gradativamente até você sentir que você tem o tempo ideal. E se você só tem poucas horas, que é o caso da grande maioria e o caso, que meu caso também, você também vai ter ali que fracionar esses blocos, né? Dividir bem e, como eu falei, voltado para aquele de planejamento de curto, médio e longo prazo de estudo. Mas eu acho que o mínimo seria 1 hora por dia. Eu acho que todo mundo consegue colocar 1 hora de estudo por dia, todo mundo consegue e deve fazer um esforço para conseguir essa 1 hora por dia. Que eu acho que é onde você consegue realmente fazer uma diferença. Estudo focado, estudo ali, que eu vou mostrar daqui a pouco como que você faz para realmente tirar as extrações e fazer um estudo focado. Então é isso, defina uma quantidade de horas, entenda que nesse momento, se você provavelmente não tem grandes volume de estudo, entenda que é utópico demais ficar 8 horas por dia. Além de improdutivo, ou seja, você vai estar aprendendo coisa demais e colocando muita pouca coisa em prática, isso vai te deixar muito, vamos dizer assim, o seu estudo vai ser muito intenso, o que pode gerar perda de interesse no estudo, perda de disciplina, ou seja, você fica sem energia durante a semana e esse estudo acaba sendo um estudo sem muita qualidade. Além disso, realmente, claro que dá para estudar 4 horas por dia, eu acho assim um limite próximo ali do que você pode estudar por semana, por dia, mas focar em consistência, em manter por longo prazo, independente se você tem 1 hora ou 2 horas, né? Vale mais você estudar 1 hora por dia focado durante o ano inteiro do que 8 horas por dia durante um mês. Então, vale sempre, em todos os quesitos, quando você pensa em intensidade de estudo, de produtividade, vale pensar na consistência, que é mais importante. E a inconsistência acontece exatamente por isso, para quem exagera na carga de horária, para quem exagera ali na intensidade no início. É interessante que você vai subindo gradativamente a quantidade de estudos e vai sentindo ali o que é realmente, fazendo essas adaptações. Você vê que alguma coisa precisa ser aumentada, alguma coisa precisa ser diminuída. Mas o foco, eu acho que assim, ao final disso tudo, ficar estudando demais também não tem muito sentido. Afinal, isso a gente estuda para aplicar. E eu vou falar mais pra frente porque que você deveria focar mais em prática. Então é isso aí. Segue que a gente tem mais pela frente.